Na Band FM, quem ama não esquece. Às vezes, só percebemos o tamanho da nossa irresponsabilidade quando ela afeta uma outra pessoa. Às vezes, a gente é egoísta, age sem pensar no próximo e pode acabar se dando muito, muito mal. A minha história é uma verdadeira aula do que vem acontecendo no mundo e começou há 2 meses, mais ou menos, quando essa loucura de coronavírus chegou. Eu nunca fui um cara de ficar muito dentro de casa. Minha mãe faleceu há 2 anos e eu moro com o meu pai, que já é idoso. Só nós dois, em um apartamento pequeno. Eu sempre trabalhei o dia inteiro e nos finais de semana eu saía muito com os meus amigos. Até que de repente tudo mudou. Todos nós fomos surpreendidos por essa loucura de pandemia. De uma hora para outra, a maioria de nós teve que se adaptar a uma nova vida. E eu, desde o dia 20 de março, passei a trabalhar em casa. Apesar de ser uma coisa muito ruim, aqueles primeiros dias me aproximaram bastante do meu pai. No nosso apartamento tem uma varandinha bem pequena, mas aquele passou a ser o meu lugar preferido na casa. O sol bate o dia inteiro ali. Então eu coloquei uma cadeira e ficava trabalhando na minha varanda. Foi nessa varandinha que tudo começou a acontecer. Um dia, logo no comecinho da quarentena, eu vi no prédio da frente, que ficava realmente bem próximo ao meu, uma moça. Não que o prédio fosse colado um ao outro, mas dava para ver. Dava para ver e com nitidez. Uma mulher, morena, cabelo longo. Como os nossos prédios eram lado a lado, não tinha a rua entre eles, sabe? Só as divisões de cada condomínio. Acho que devia ter uns 40 metros entre os prédios. E aquela moça, tão bonita, me chamou muito a atenção. Eu moro ali há uns 15 anos e eu nunca tinha reparado nela. Sabe como é? Vida corrida. Eu nunca fui de parar em casa mesmo. Mas de repente, eu estava ali, sentado, todos os dias, tendo tempo para observar as coisas. Foi só parar por um momento que, eu notei que aquela moça existia. Eu passei a ficar de olho nela. Via que ela acordava cedo, passava o dia na sala com o filho dela, que devia ter uns 5 ou 6 anos. Ela também passou a reparar em mim. E assim, no meio dessa loucura de coronavírus, nós começamos a trocar olhares das nossas janelas. Todos os dias eu acordava e já ia ali, para minha varanda, para observar. Via se ela já tinha aberto a janela, se já estava fazendo as coisas dentro de casa. Todo dia era a mesma coisa. A gente só se olhava e ria. Até que um dia, ela tomou a iniciativa e me deu um tchauzinho. Aí eu não aguentei. Fiz um gesto para ela me passar o telefone dela. E ela escreveu um número por vez numa folha grande. Em seguida, eu já liguei. Alô? Oi, moça da janela. Oi, moço da varanda. Será que você pode me dizer o seu nome? É Fabiana, e o seu? Fabiana, prazer, viu? Eu sou o Daniel, o moço da varanda. O prazer é meu. Apesar de detestar falar no telefone, naquele dia nós ficamos quase 3 horas conversando. Conversando e nos conhecendo. Ela me falou que morava mesmo com o filho, mas que tinha se mudado para lá há 3 meses só. Falou que estava desempregada e que essa quarentena estava deixando ela muito triste. Eu também contei um pouco da minha vida. A gente riu, falou sobre bobagens. Sei lá, parecia que eu já conhecia a Fabi há muito tempo.
Eu acho que essa loucura que a gente está vivendo está fazendo com que a gente fique mais carente, sabe? Eu não sei se é impressão minha. Eu não sei se você também está passando por isso. Mas o que eu posso dizer é que eu me apeguei muito a ela. Eu me apeguei a ela e ela a mim. Era um refúgio, uma coisa boa acontecendo no meio de tanta coisa ruim. Mas a gente estava de quarentena, dentro de casa, né? Então, a gente não podia sair, se conhecer, se abraçar. Eu estava me apaixonando por ela, mas não tinha perspectiva nenhuma de quando poderia realmente conhecê-la. Assim, chegar de perto, de pertinho mesmo. Então, a gente ficou daquele jeito, trocando mensagens o dia inteiro por quase 2 semanas. 2 semanas assim. À noite, a gente ligava e ficava horas e horas falando. Eu queria muito me aproximar dela, muito. Mas eu pensava no meu pai. Eu não pus o pé para fora, a não ser para ir no supermercado ou para fazer alguma coisa muito essencial. Porque eu tinha medo de voltar para casa, enfim, carregando o vírus, não é? E meu pai, muito de idade, enfim, é grupo de risco. Então, o máximo de proximidade que a gente tinha era o telefone. Aí ela me contou que chegou o dia do filho dela ir para a casa do pai, de quem a Fabiana era separada. Ela não estava muito feliz com isso. Tinha medo pelo menino, mas também estava confusa. Era o pai dele, né? O filho dela e o pai eram muito apegados. Então, ela acabou deixando. Naquela noite, ela estaria sozinha em casa. E nós ficamos conversando a noite toda pelo telefone, nos olhando à distância. Aquilo era surreal. Era um sábado, estava uma noite gostosa e a gente não podia ficar junto. Nós conversamos bastante. E de madrugada fomos dormir. Mas depois de um tempo, a Fabiana me ligou, no meio da madrugada, dizendo que estava tendo uma crise de pânico. Ela estava muito assustada. Eu acho que juntou o medo pelo filho, a situação toda. Enfim, ela teve uma crise e eu fiquei tentando acalmá-la. Só que eu percebi que ela estava tão nervosa, que eu não tive dúvida. Esqueci essa história de isolamento e disse que estava indo para o apartamento dela. Eram alguns metros só. E eu estava decidido. Eu precisava ajudá-la. Então eu fui. Antes de entrar no apartamento dela, eu tirei os sapatos, fui para o banheiro, lavei as mãos, passei álcool e aí sim olhei bem para ela. E nós nos abraçamos. Eu tinha furado a quarentena porque eu estava completamente apaixonado. E não ia deixar ela ali, sozinha, naquele estado. Daniel, muito obrigada, viu? Você nem sabe como você me faz bem de ter vindo aqui, você nem imagina. Eu sei que é muito errado o que a gente tá fazendo, mas eu tô muito nervosa mesmo. Calma, tá tudo bem. Tá tudo bem, eu tô aqui. Você sempre tem essas crises? Não, é a primeira vez que isso me acontece. Sei lá, acho que é por isso que eu tô tão assustada assim, sabe? Nunca me aconteceu isso. Sei lá, essa situação toda tá me deixando louca. Olha, se não fosse você ter aparecido aqui agora... Sei lá. Você é a única coisa boa dos últimos tempos, é isso. Quando ela falou aquilo, eu não aguentei e a beijei. A gente ficou ali se beijando por vários minutos. Os dois sabiam que não era certo. Mas ficar perto de quem a gente está apaixonado não pode ser assim tão errado também, né? Eu e a Fabi passamos a noite juntos. E foi maravilhoso. Eu nunca tinha estado com uma mulher como ela. Foi diferente, foi mágico para mim e para ela também. Depois desse dia, a gente se aproximou mais e mais. Eu passei a ir todos os dias para a casa dela, com todo o cuidado, claro. Conheci o Felipe, filho dela, e a gente se deu super bem. Tudo estava indo bem. A gente tomando todos os cuidados. Mas aí, o filho dela teve febre. Primeiro a gente achou que fosse coisa de criança, garganta, enfim. Mas a febre não baixava. Logo em seguida,
O ex-marido dela ligou e falou que ele tinha ido para o hospital passando mal. E o teste dele para Covid tinha dado positivo. Olha, nós ficamos apavorados. Os dois. A gente já tinha certeza. Nós também deveríamos ter pegado. Então eu fui com a Fabiana levar o filho dela para o hospital. E nós 3 acabamos fazendo o teste. Resultado: positivo. Nós 3 estávamos com o coronavírus. A Fabi não teve sintoma nenhum. Já eu comecei a tossir bastante, tive muita dor no corpo. Mas o problema estava só começando. Meu pai que morava comigo, não demorou muito para ele começar também a ter os sintomas. E eu corri com ele para o hospital. Ele também pegou. Meu pai, que como eu contei, é muito idoso. Para ele, a doença foi avassaladora. Meu pai foi internado às pressas. Estava com muita falta de ar já. No primeiro dia, ele ficou numa enfermaria. Mas o quadro dele foi piorando muito rápido. Muito rápido. E logo, ele precisou ser entubado na UTI. Olha, eu fiquei desesperado. Desesperado, era tudo minha culpa. Tudo porque eu tinha furado a quarentena. A culpa era minha. A irresponsabilidade foi minha. E o pior é que, como eu também estava doente, eu tinha que ficar em casa isolado, enquanto ele estava lá no hospital. Foram dias de muita angústia, muito sofrimento, sem receber a informação, sem ter a informação precisa do que estava acontecendo com ele. Eu rezei muito para que Deus não levasse o meu pai. Muito. Porque eu nunca ia me perdoar. Meu Deus, a culpa era minha. O que eu tinha feito? Desde que nós adoecemos, a Fabi veio morar na minha casa com o filho dela. Foi uma fase muito estranha. De repente, eu estava ali, morando com uma mulher que eu conhecia há poucos dias. Nós 3 doentes e meu pai internado. Parecia um filme. Eu fiquei muito mal. Muito. Mas ela cuidou de mim. Eu falo que a gente ultrapassou rapidamente toda aquela barreira de timidez de um começo de namoro. Eu comecei a ficar muito debilitado. Perdi a paciência. Eu estava muito nervoso e sofrendo por mim e pelo meu pai. Aí, depois de alguns dias, o telefone de casa tocou. Era do hospital. E foi a Fabi que atendeu. Daniel, corre aqui agora. O que foi? Pelo amor de Deus! Quem é no telefone? O que foi? Seu pai, Daniel. Seu pai, meu amor, ele foi desentubado. Ele tá bem melhor. O médico disse que ele pode ter alta em 2 dias. Meu Deus do céu! Eu já tinha imaginado o pior. Que susto! Graças a Deus, graças a Deus! Eu te falei que todo mundo ia sair bem dessa, graças a Deus. Mais algumas semanas e meu pai teve alta. Voltou para casa muito fraquinho, mas já praticamente recuperado. Olha, quando eu fui buscá-lo no hospital, eu chorei muito. Muito. Eu pedi 1000 vezes perdão por ter colocado a vida dele em risco. Foi um verdadeiro pesadelo para todos nós. Um pesadelo que a gente passou e que eu posso dizer com todas as letras que eu me arrependo. Me arrependo muito por ter furado a quarentena. No final, tudo acabou dando certo. Mas imagina se eu... Olha, eu não quero nem pensar. Meu pai, coitado, tão velhinho. Eu fui muito irresponsável. Muito. Essa doença é algo que não dá para descrever. É terrível. Terrível. Hoje, graças a Deus, nós estamos todos curados e vivendo na mesma casa. Nós 4.
No final das contas, deu um ânimo maior, sabe? É uma graça de Deus ver o meu pai e o filho da Fabi juntos. Eles se divertem, eles jogam, assistem desenhos juntos. O meu pai conta a história para o Felipe mostra vídeo do celular para o meu pai. E eu e a Fabi também estamos super bem. Apesar de ser uma coisa muito recente, a gente realmente acredita que se encontrou. Olha, eu não sei dizer como as coisas vão ficar quando tudo voltar ao normal. Se é que vai voltar ao normal. Mas o que ficou de lição pra gente é que a gente tem que se cuidar. Que essa história é séria, não é brincadeira. A gente tem que se cuidar. E além disso, a gente precisa ter paciência. Porque uma hora, se Deus quiser, tudo vai passar. E a gente precisa estar bem. Eu espero mesmo que a minha história tenha servido de exemplo. Porque a gente não pode bobear. A gente não pode afrouxar. Essa doença é terrível. E a gente precisa se cuidar e cuidar de quem a gente ama. Essa responsabilidade é toda nossa.